Hoje nós vamos apresentar um artigo que aborda o desenvolvimento e a validação de uma nova tecnologia de micro-PCR para a detecção e quantificação simultânea de HIV-1 e 2. Para começar, é importante lembrar que o HIV é um retrovírus que ataca diretamente os glóbulos brancos e enfraquece o sistema imunológico, podendo levar a AIDS quando não tratado. Apesar do HIV ser popularmente tratado como se fosse um vírus único, na verdade existem dois tipos principais, o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-1 é o tipo mais comum no mundo e costuma progredir de forma mais rápida e agressiva. O HIV-2, por outro lado, tem uma progressão mais lenta, é menos disseminado e com maior concentração principalmente na Ásia. Cerca de 95% dos casos de HIV-2 são relatados na Índia. O grande problema é que ainda faltam testes específicos e adequados para o HIV-2. Isso aumenta o risco de transmissão, eleva os custos médicos e piora a mortalidade. Além disso, existe o problema de resistência cruzada. Quando o vírus desenvolve resistência a determinados antirretrovirais, essa resistência pode afetar outros medicamentos, reduzindo bastante as opções terapêuticas disponíveis. Atualmente, o diagnóstico geralmente começa pelos testes sorológicos. O primeiro costuma ser o ensaio combinado de anticorpos HIV-1 e HIV-2, mas esse teste não diferencia os dois tipos e também não fornece a carga viral. O método considerado padrão ouro para o diagnóstico molecular é a detecção do RNA viral por PCR em tempo real. Esse método não apenas confirma a infecção, como também quantifica o vírus no sangue, o que é essencial para monitorar a resposta ao tratamento. Apesar disso, até hoje, nenhum ensaio realmente preciso para a detecção de RNA viral do HIV-2 foi aprovado por órgãos regulatórios. Por isso, o artigo propõe uma alternativa: um dispositivo portátil de micro-PCR desenvolvido pela Big Tech Labs. Essa tecnologia utiliza um chip para amplificar o vírus de forma rápida, com alta sensibilidade, e permite quantificar com precisão a carga viral tanto do HIV-1 quanto do HIV-2. Agora vamos entender como esse estudo foi conduzido. Primeiro foram triados 300 indivíduos e depois foi feita a triagem sorológica, onde 110 pessoas foram incluídas no estudo. 51 pacientes eram soropositivos, sendo 26 com HIV-1 e 25 com HIV-2. 59 indivíduos eram saudáveis e serviam como controles negativos. De cada participante foram coletados 5 ml de sangue em tumbos com e sem EDTA e o material foi centrifugado e armazenado a menos 80 graus até o momento do processamento. Antes do processamento molecular, todos os participantes passaram por testes sorológicos e bioquímicos, incluindo marcadores de hepatite B, C, E, análises de alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase e bilirrubina total. Após esse processo, começa a etapa central do estudo, que é a extração do RNA viral. Esse slide mostra exatamente os dispositivos utilizados nessa etapa. Na imagem A, nós vemos o TruePrep, que é o extrator automático responsável por isolar o RNA. Na imagem B, está o cartucho onde as amostras de sangue são processadas e onde o RNA é separado do restante material. Na imagem C, está o sistema de micro-PCR baseado em chip, onde posteriormente são aplicados 6 microlitros de RNA para a quantificação. O processo de extração funciona assim. Primeiro ocorre a lise celular, que é a degradação das células. Depois o material passa para a câmara de matriz, onde o RNA se liga a um suporte sólido específico. Em seguida acontece a etapa de lavagem, que remove os componentes indesejados e mantém apenas o RNA preso ao suporte. Por fim, vem a eluição, onde o RNA é liberado da matriz e fica pronto para ser usado na PCR. O RNA foi isolado de duas maneiras: usando o extrator automático TruePrep, que aparece no slide anterior, e também o kit tradicional da Qiagen. Os autores compararam os dois métodos de extração e observaram que a quantidade de RNA obtido era praticamente igual. Depois disso, esse RNA foi analisado pela micro-PCR de TrueNet. Na primeira etapa, que é a preparação, 6 microlitros de RNA extraídos são colocados em um microtubo, que já vem com mix de reagente de RT-PCR, e essa mistura fica incubada por cerca de 60 segundos.
Na segunda etapa, esses mesmos 6 microlitros da solução são dispensados no posto de reação do chip, tanto do HIV1 quanto do HIV2. A terceira etapa é onde acontece a transcrição reversa e a amplificação. Nessa fase, o RNA é convertido em cDNA e depois ocorre a amplificação pela PCR e a detecção acontece em tempo real. Por fim, na quarta etapa, o equipamento faz a quantificação automaticamente. Ele compara o valor de CT da amostra com os valores padrão já definidos para aquele lote do chip e assim gera o resultado final. Depois da micro-PCR, o estudo realizou a validação cruzada utilizando o PCR em tempo real convencional, que é o padrão ouro. Para o HIV, foi utilizado o kit Artus e para o HIV2, o kit Altona. Apresentamos agora os gráficos comparativos do sistema de TrueNet para HIV1 e 2. Nos painéis superiores, o equipamento classifica automaticamente como amostras detectado com valor de CT para positivos e não detectado para negativos. Essa leitura simplifica a interpretação e torna o método adequado para o uso em campo com infraestrutura limitada. Nos painéis inferiores cedidos, observamos curvas de amplificação com regressões lineares resultantes. Essa relação consistente entre CT e concentração padrão permite o processo preciso da carga viral. Os resultados demonstram que o TrueNet possui sensibilidade, linearidade e comportamento analítico compatível com o PCR convencional. Quanto aos parâmetros técnicos, primeiro, a extração do RNA foi avaliada comparativamente entre o método QIAGEN, nossa referência padrão, e o método TrueNet. Com a quantificação validada por espectrofotometria nanodrop. Segunda, o tempo de resultado. O sistema fornece resultado completo, quantitativo e validado em menos de 1h30, com limite de detecção de 1.500 cópias por ml. Significativamente mais rápido que os testes convencionais. E terceira, a amplificação foi realizada em termociclador de tempo real convencional com cinética constante e crescimento exponencial esperado. Em resumo, o TrueNet demonstra a remoção de DNA de qualidade, amplificação seletiva de alvos virais, quantificação mensurável e validação automática de cada corrida. Vou apresentar agora a correlação entre o método novo e o padrão ouro atual, que é a PCR em tempo real convencional. O resultado é o seguinte: o coeficiente de correlação de Pearson é igual a 0,99. O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida estatística que varia de -1 a +1. Um valor de R igual a 1 representaria uma correlação perfeita. Então, o valor de R igual a 0,99 representa 99% de concordância estatística entre os dois métodos. Essa é uma informação essencial porque, para fins de validação analítica de uma nova metodologia, um coeficiente de correlação de 0,99 é um resultado muito alto. Isso permite afirmar com segurança que o TrueNet é clinicamente equivalente à PCR convencional e pode ser utilizado para as mesmas aplicações químicas. Na avaliação de concordância, utilizam os gráficos de Blend-Altman para avaliar diferenças sistêmicas entre o TrueNet e a PCR convencional. No eixo horizontal, temos a média entre os métodos e no vertical a diferença entre eles. A linha central representa concordância perfeita. Na figura B, observe cerca de mais 1,5 log. Então, o TrueNet tende a apresentar leituras aproximadamente 30 vezes mais altas. Embora superior aos limites clínicos de 0,5 log, a distribuição é simétrica sem padrão sistemático, com limites de concordância estreitos. A figura B mostra a redução do viés para mais 0,70 log, representando melhor. O ponto crítico está na figura C. A variação entre os lotes é mínima, com desvio padrão máximo de apenas 0,40 log. Curiosamente, nesse lote, o viés é invertido para menos 0,73 log, demonstrando que não existe tendência unidirecional constante. As diferenças são variações naturais esperadas em metodologias moleculares. Então, de forma resumida, a concordância é excelente entre os métodos com diferenças pequenas, variáveis e não sistêmicas. Todos os resultados são consistentes com a validação analítica para HIV1. Realizaram a mesma análise para HIV2. Ela é menos prevalente globalmente, com menos dados de validação e apresenta dinâmica de replicação diferente, frequentemente com níveis virais mais baixos. Portanto, era crítico verificar se o desempenho do TrueNet se mantinha em ambas as variantes. No lote EVH01, observamos acima de mais 0,66 log, com distribuição simétrica e limites estreitos.
O lote EVH02 apresentou viés de mais 0,91 log, mais elevado, mais constante, com variação entre lotes já esperado. Já no lote EVH03, a variação entre lote máxima foi de 0,45 log, máximo superior ao HIV1, que era 0,40 log, porém ainda clinicamente aceitável. Neste lote, o viés foi apenas mais 0,19 log, significativamente menor, reforçando que ainda não existe tendência unidirecional de viés. Em resumo, o HIV2, as viés variam de mais 0,19 a mais 0,91 log. A variabilidade interlote é estável com o máximo 0,45 log. Os limites de concordância permanecem restritos e simétricos. Concluímos que há excelente concordância entre Turnet e PCR convencional para HIV2. A análise do desenvolvimento do HIV1. Esse é um achado crucial, porque algumas metodologias degradam seu desempenho para o HIV2. O Turnet mantém qualidade analítica equivalente para ambas as variantes virais, demonstrando ser uma ferramenta verdadeiramente universal. Os gráficos de curva dose-resposta demonstram relação entre concentração viral e probabilidade de detecção. O Turnet apresentou excelente linearidade entre 10 elevado a 2 e 10 elevado a 8 para os dois tipos de HIV, e essa faixa de dinâmica de 8 ordens de magnitude representa desde pacientes em terapia antirretroviral bem-sucedida até cargas virais extremamente altas. O teste é confiável em toda a amplitude clínica do HIV. Quanto ao limite de detecção, calculado pelo Probit para HIV1, o limite foi de 600,35, clinicamente excelente, bem abaixo das cargas virais em pacientes não tratados. Para o HIV2, foi de 1.372,8. É numericamente mais alto, mas clinicamente seguro, porque pacientes com HIV2 não tratados apresentam cargas virais tipicamente mais baixas. Em resumo, o Turnet abrange toda a amplitude de cargas virais observadas em pacientes, desde a supressão viral até a falha virológica grave. Com isso, houve um ótimo desempenho diagnóstico, mostrando que o teste não apresentou falsos negativos nem falsos positivos, tendo sensibilidade de 100%, especificidade de 100% e acurácia total de 100% nos dois tipos de HIV. Agora, analisando as informações, o primeiro ponto forte é a correlação entre os métodos com R de 0,99 validada através da análise de correlação de Pearson. Isso significa alta equivalência estatística entre o Turnet e a PCR convencional. Alta concordância nos gráficos de Blend-Altman para HIV1 e 2 foi outro ponto importante. O limite de detecção baixo para ambos os vírus, que torna ambos clinicamente apropriados para o diagnóstico e monitoramento. Precisão confirmada mediante repetições diárias de amostras de carga alta, média e baixa. A variação observada foi sempre menor que 0,5 log, demonstrando índices de precisão interensaios e interensaios excelentes. O resultado é reprodutível em diferentes operadores e em diferentes dias. A ausência de contaminação cruzada entre as amostras consecutivas, isso garante segurança diagnóstica, especialmente para testes negativos. Não houve nenhuma reatividade cruzada com amostras positivas para hepatites ou com infecções. A acurácia diagnóstica foi perfeita nos painéis clínicos, com 100% de sensibilidade, especificidade e acurácia. Então, o desempenho diagnóstico é impecável. Concluímos que o micro-PCR de Turnet é equivalente à metodologia convencional e está aprovada para uso clínico. A discussão destaca a importância de métodos que quantifiquem simultaneamente HIV1 e HIV2, especialmente porque o acompanhamento da carga viral é essencial para decisões terapêuticas e monitoramento da eficácia do tratamento antirretroviral. Apesar disso, muitos países em desenvolvimento ainda dependem de laboratórios centrais, equipamentos caros e pessoal altamente treinado, o que limita o acesso molecular. Nesse contexto, o Turnet surge como uma alternativa portátil, rápida, robusta e de baixo custo. Portanto, o Turnet se mostrou uma ótima alternativa para a PCR, porque é um método confiável que reproduz os resultados obtidos pelos kits padrão ouro. Tem um bom desempenho analítico em termos de linearidade, precisão, especificidade e ausência de contaminação cruzada. Demonstrou capacidade de
quantificar tanto HIV-1 quanto HIV-2 em um único chip. Isso é muito útil em países com co-infecção e circulação maior de ambos os tipos. Como limitações, os autores destacam que o equipamento processa apenas até 4 amostras por vez, o que pode ser insuficiente para centros de grande demanda. O limite de detecção ainda pode ser melhorado para detectar cargas mais baixas e também sugerem que estudos multicêntricos são necessários para validar o método frente à variabilidade genética do HIV em diferentes regiões. No geral, o estudo conclui que o TrueNet é uma solução promissora e acessível para expandir a quantificação de carga viral do HIV-1 e 2, especialmente em locais com recursos limitados, contribuindo para melhorar o cuidado, o monitoramento terapêutico e o acesso ao diagnóstico molecular.